A gente começa destacando a derrota do Ceará, é claro que aí é o assunto do momento, né? O Ceará perdeu dentro de casa, quanto a gente imaginava que o Ceará pudesse conseguir a terceira vitória seguida e se aproximar daquele grupo lá de pré-Libertadores, cara. Agora, José, a gente falou muito durante a semana de quem esperava um jogo fácil ia ter problemas, né? Além da questão da ausência do Vina, que é óbvio que faz falta pro Ceará, o Atlético viria com uma ideia de jogo de contra-ataque contra o Ceará, que mesmo com o Vina, muitas vezes tem dificuldade de abrir espaço na defesa. O que me chamou mais a atenção, aí falha de comunicação total entre o Lima e o Wesley, né? Talvez uma jogada mais trabalhada que o Ceará teve, e aí vacilaram. Mas, assim, e o Atlético tem recursos ofensivos melhores do que o Sport. O paralelo que eu fiz foi com aquele 0x0 contra o Sport. O Richard precisa salvo o Ceará em alguns momentos no primeiro tempo e tudo. Quando sai o gol do Léo Chu, a sensação que me passou, não sei se você concorda, você narrou o jogo na Jangadeiro Band News FM, é que baixou meio que a adrenalina do tipo, o mais difícil a gente conseguiu. E o time ficou mais desatento. Algo muito parecido com o que aconteceu na virada sobre o Goiás. Quando o Ceará vira o jogo contra o Goiás, baixou meio que, ufa, conseguimos o mais difícil, os caras estavam numa retranca danada, o goleiro estava pegando para burro. Fizemos 2x1, o Ceará baixou a guarda e acabou tomando empate naquele jogo. Dessa vez ainda foi mais doloroso, tomou uma virada que tem que ficar muito de lição, porque eu falo muito isso aqui. O campeonato tem um campeonato à parte ali que está do 8º para cima, e o pessoal de baixo, você tanto pode ganhar de todo mundo como perder de todo mundo. Se jogar um pouco abaixo, você se dá mal. O Goiás tirou ponto de muita gente na competição. E não se dá para se dar o luxo... Por exemplo, do Grêmio, né? Do Grêmio, tirou 4 pontos do Palmeiras e por aí vai. Então, é um campeonato com índice que, se tecnicamente não é brilhante, ele é muito competitivo. Você não pode jogar à margem, né? E aí o Lima deu muita sorte do Léo Chu ter feito o gol depois, né? Porque senão a gente tava uma semana falando aí desse gol que o Lima perdeu para cima do Atlético. Então, vai para um clássico que poderia estar muito confortável na tabela, poderia estar com, se tivesse 3 pontos, com 11 pontos de vantagem para o Vasco, né? Que hoje é o primeiro, tem 32. Não, o Vasco tem 25. Tem 25, poderia estar com uma vantagem bem interessante. 7 pontos. De 7 pontos à frente, Não, mas 8 pontos. É porque o Ceará tem 32. Pois é, iria a 35 se tivesse ganho o jogo. Então seria 8 pontos. A pressão poderia estar toda para cima do Fortaleza. E era o que o desenho do jogo se imaginou na hora que o Léo Chu faz o gol. E aí o Felipe, né, cara? Infelicidade do Felipe, né? Em tudo da jogada, né, José? Porque ele erra o passe lá atrás. Exatamente. E aí na recomposição, afobado, faz um pênalti bobo de um jogador que estava marcado. Aquela coisa do cara que não tem o cacoete, que está tentando mostrar. Para mim, até o pior é a forma displicente que ele dá o passe na jogada de ataque. E aí o segundo gol, né? O segundo gol. Não, desculpa, aí depois, o chute. É um lance parecido. Parecido, mas tem uma troca de passe mais na entrada da área. Caíta tem que dar mérito ao adversário, que subiu com 5, 6 opções aí de o Robertson, passe. né? Ajeita e manda no cantinho. E aí ele ainda tinha opção na ponta esquerda para fazer uma jogada mais trabalhada. E esse lance é uma pena que a gente não tenha separado, porque é o seguinte, esse lance começa com uma furada do Saulo Mineiro, entendeu? Então a gente perdeu esse lance, pedi até desculpa pra galera aí, porque no primeiro lance o Ceará tem a possibilidade de fazer o segundo gol, só que aí é castigado, né? O castigo vem a galope mesmo, no lance seguido. Era o lance do pênalti, era uma jogada de bola dominada do Ceará e o Felipe Bachola toma a pior decisão possível. Não, mas eu tô falando, um passe do Saulo Mineiro, porque o Saulo Mineiro tinha chance de finalizar. Mas né? ali do primeiro gol é curioso, porque é uma jogada, José, que não era aquela decisão de passe de 3 dedos entre 2 marcadores. E aí no contra-ataque veio o pênalti. E o jogo muda completamente. Porque o desenho, quando o Ceará, mesmo jogando mal, quando faz 1x0, era o que? Era o Atlético vir pra cima, o Marcelo Cabo adianta todo mundo, e pro Ceará jogar em contragolpe. Só que você não conseguiu nem aproveitar isso por conta de 2 bobeiras individuais. Danilo, imagino também que tenha repercutido muito mal, daqui a pouco a gente vai, agora sim, voltar com o Danilo. Queria deixar para o Danilo comentar essa declaração do Guto Ferreira, tá? O Guto chamou a responsabilidade, disse, olha, quando eu mexi mal, não deu resultado, não surtiu efeito, então a responsabilidade da derrota é minha. Acho muito ele assumir isso, porque não é só dele a responsabilidade da derrota. Mas como comandante. Mas eu acho que não é dele. A gente tem que. O discurso é uma coisa, a realidade talvez pode ser outra. Não é culpa só do Guto a derrota do Ceará. Não é. Por exemplo, o Felipe erra um passe ali, não é uma questão tática, né? O Felipe erra um passe, comete uma bobagem. Montada com a linha de 4 e o jogador abre espaço para finalizar de meia distância. Não acho que seja a culpa do Guto, mas ele chama a responsabilidade. E aí eu queria saber do Danilo até que ponto essa declaração do Guto, como ela pode soar. Vamos ouvir primeiro o técnico do Ceará. Fala aí, Guto. Talvez se eu tivesse
duvidado um pouquinho mais da minha equipe, tivesse fechado com jogadores mais defensivos, talvez eu tivesse conseguido sustentar. À medida que eu mexi de igual para tentar não trazer a equipe deles para cima de mim, né? E a resposta não surtiu o efeito necessário. Então, eu acho que, como eu já falei aqui, né, se tem que colocar um culpado, sou eu. Primeiro, eu acho que nem toda derrota tem um culpado. A gente precisa ver mérito também no adversário, né? A gente né? vê no lance do gol, a construção é muito legal do segundo gol do Atlético. Danilo, antes do Caio, eu queria saber a sua opinião. Como soa essa declaração do Guto, chamando toda a responsabilidade para ele? O que te parece, Danilo? Primeiro, José, ele ganha o grupo com isso, né? Eu concordo com você, a culpa, se houve culpa, não é só do Guto Ferreira, mas o torcedor e também os jogadores odeiam aquele treinador de eu ganho, nós empatamos, eles perdem. Então o Guto já assumiu a culpa, foi algo muito positivo para ele com o grupo e com a torcida também. Nas redes sociais do Futebolês, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, vai ver que o torcedor foi lá e comentou, dizendo, olha, não, a culpa não foi sua, Guto. E aí foi terceirizando a culpa e fatiando entre alguns atletas que participaram do jogo, que eu acho que é bem mais justo. Mas o Guto está certo perante o grupo em assumir, foi ele que colocou os atletas em campo e isso soa muito positivamente com os atletas do elenco do Ceará. É exatamente isso. Enquanto a gente está vendo de novo os melhores momentos, a questão eu vi nas redes sociais também, é um bom termômetro, né? Já que a gente não tem um torcedor em campo, então nas arquibancadas, obviamente, quando a gente tem um torcedor, naquele momento a gente também entende o que é que está. Principalmente quando a gente qual é a resposta. Trabalhar, e aí Sim. sempre cruza com o torcedor, antes e depois dos jogos, tem um termômetro maior do que é. Eu acho que o termômetro maior é na resposta imediata das arquibancadas, né? a vaia, a vibração, enfim. Mas eu concordo que uma coisa que eu ouvi muita gente falando, o Felipe tinha uma certa moral, uma certa aprovação da torcida do Ceará por muito pouco que ele fez com a camisa alvinegra. Mas ontem não, no sábado eu acho que... Mas eu sempre falei isso. A gente pode procurar programas gravados aqui da Jogadeira Band News FM. O Felipe é um jogador com muito talento, drible curto, tudo. Mas se imagina ele uma eficiência de um cara cujo melhor momento da carreira dele na camisa do Ceará foi uma Série B, aquela de 2016, que o Ceará terminou em 10º lugar. Nunca foi um jogador de uma grande regularidade que você pudesse imaginar. Hoje ele vai resolver. E aí eu sempre dou aquele exemplo. Felipe já teve no Ceará desse que voltou com Lisca, com Anderson Moreira, com Argel, com Adilson Batista, voltou a ter Anderson e agora com o Guto. O único que meio que você vai jogar do meu time foi o Adilson. O Adilson meio que... E ele realmente cresceu um pouco de produção dentro daquela bagunça que era o Ceará do Adilson Batista, certo? Mas todos os outros treinadores, será que estão todos eles errados em relação à concepção do Felipe? Até de posicionamento, o Felipe joga de lado, o Felipe nunca foi meia central. Agora, independente de função, no lance do gol é erro técnico, né? Não é de posicionamento, não é se ele rende mais ali ou acolá. É claro que também eu acho errado filtrar todo o problema em cima dele. Agora, nota-se que sempre houve uma supervalorização a respeito do talento do Felipe Bachola, ao ponto dele ser o camisa 10 do Ceará nas últimas 2 temporadas. Eu acho também, sabe, Caio, que aí ficou latente... Com todo respeito a profissional, parece Claro. Não, mas a gente está aqui falando sobre... Desempenho em campo. E assim, eu acho que em situações esporádicas ele pode ser útil. Eu nunca vi ele como protagonista, como super craque que muita gente colocava antigamente. E uma outra questão ficou muito clara. Sem Vina, a história é diferente. A gente já tinha visto, eu não vou falar do jogo contra o Palmeiras, porque, enfim, era um Palmeiras, né? Você vai ter outros jogos contra adversários mais fortes, que o Vina talvez não resolvesse para você. Mas o jogo contra o Sport, que foi o jogo que eu fiz a semana passada, todo o paralelo do que o Ceará poderia encontrar nesse jogo, lembrando que o Sport tem uma força ofensiva menor do que a do Atlético, já era muito claro. O time acaba entrando muito na bateria aérea, isso nem aconteceu todo sábado. Mas acaba entrando muito no chuveirinho, aquele jogo contra o Sport, isso aconteceu, a melhor chance é um cruzamento aos 40 e tanto por Felipe Viseu cabecear. E aí falta de um talento a mais para tirar, até para concentrar a marcação do adversário. Isso aconteceu muito contra o Bahia. O Bahia fazia um rodízio de falta em cima do Vina no segundo tempo, Léo Chu foi embora, todo mundo foi embora, o time caçou criar contra os jogadores. Sem Vina, a escolha foi pelo Wesley e o Guto falou sobre a atuação do meia. O Wesley tentou, na medida do possível, um jogador que não está com o ritmo do Vina,
né? O Vina vem jogando todas as partidas. E, logicamente, não foi no nível do Vina, mas foi um nível que ajudou. Quando ele saiu, a gente venceu o jogo por 1-0, não fazia a melhor partida, mas a equipe estava conseguindo jogar dentro do possível. A saída dele nos atrapalhou porque a equipe sentiu, né? E no último terço do jogo ali, eles se atiraram, né? E a gente não conseguiu sustentar. Óbvio que ele não iria falar isso. Mas não é uma questão de jogar ou não jogar. É porque um é melhor do que o outro. Sim. E, aliás, um é muito melhor do que os outros. Vive um momento muito melhor, além da queda do Coice. Então não é só uma questão que o Wesley E não estava nós, jogando. O Wesley, desde que voltou, nunca conseguiu ter um mínimo de regularidade. Né?